Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o Danilo Costa Lima, ele tem um estudo em andamento na PUC de São Paulo sobre o neoplatonismo, também estuda as relações com a filosofia hindu. Vai ser muito legal essa conversa, tenho certeza, porque é um assunto que ainda não veio no canal, né? Ninguém falou disso ainda. Então, o pessoal que está acompanhando o canal aí percebe que a gente tem a preocupação de trazer assuntos diversos, né, para mostrar também a extensão da pesquisa filosófica no Brasil. E então, a presença do Danilo aqui é muito importante para a gente também conhecer esse tipo de estudo, como é que é feito esse tipo de estudo, essa relação Oriente-Ocidente, né? Então, agradeço a sua presença aqui, Danilo. E se quiser começar falando do neoplatonismo, como que é a sua forma de ver esse movimento, seus interesses nesse assunto, e depois falar das relações com o pensamento hindu, tal como você pensa, né? Acho que é um caminho aí possível para a gente fazer essa conversa. Agradecendo a sua presença e boa tarde, tudo bom? Boa tarde e agradeço também pelo seu convite, por poder participar e poder discutir um pouco, divulgar os temas do meu interesse, né, da minha pesquisa. É sempre bom poder dialogar, ainda mais num período como o que a gente está, né? Mas, enfim, então o neoplatonismo, né, foi também o meu tema do mestrado, né, minha dissertação, e agora tem sido o tema da minha pesquisa de doutorado, né, que eu já estou quase que no meio do caminho do doutorado. Então, eu assisti há poucos dias a entrevista que você fez com o Júnior Barakat, que também é um pesquisador do tema do neoplatonismo, em especial de Plotino, né? E quer dizer, o meu foco não é Plotino, mas Plotino realmente, né, como o Júnior levantou na entrevista dele, é um autor de grandíssima relevância, influência, né, de grande sofisticação, uma obra bastante volumosa, né? E realmente todo o neoplatonismo é um desdobramento do Plotino, de uma forma ou de outra, né? Então ele é o alicerce ali de todo esse movimento, embora seja um movimento bastante mais amplo e plural do que geralmente se reconhece, porque se até hoje pouco se estuda Plotino, menos ainda se estuda outros autores da tradição, né, que vêm a seguir, mas enfim. Então eu particularmente estudo principalmente uma seção mais tardia da tradição neoplatônica, né, porque você tem os primeiros neoplatônicos seriam o Numênio, né, o Amônio Sacas e o Plotino, né, que bebe nesses dois autores anteriores a ele. E em seguida você tem Porfírio, Jâmblico, tem o Imperador Juliano, né, que forma a vertente siríaca, né, do neoplatonismo. Depois você tem uma vertente ateniense e uma outra vertente alexandrina mais adiante. Então, a vertente ateniense é aquela de Ciriano, né, de Próclo, Hérmias, dos discípulos de Próclo, como Amônios e ah, dentre outros, né? E na fase mais tardia você tem Olimpiodoro, Simplício, Damásio. Então, esses são os principais autores, né, da tradição neoplatônica. E o meu interesse central é Próclo, porque se a obra do Plotino já é tão volumosa, né, comparada a outras fases da filosofia antiga, a de Próclo é mais ainda, né? Então é realmente uma obra muito vasta que abrange uma grande variedade de tópicos e de temas e de textos, né? E, e além do Próclo, né, como que complementando um pouco, eu também estudo outros autores dessa fase mais tardia, principalmente o Olimpiodoro, o Simplício, né, o Amônio, que é o discípulo do Próclo. Então, alguns desses autores aqueles sobre os quais eu me concentro. Mas, como Plotino é o alicerce de todo o neoplatonismo, né, todos esses autores precisam ser lidos a partir de uma leitura prévia de Plotino, né? Então, Plotino com certeza segue sendo relevante em qualquer pesquisa sobre o neoplatonismo. E, bem, o tema da minha pesquisa de doutorado é, na verdade, uma proposta de reconstrução da pedagogia filosófica nessas escolas neoplatônicas tardias. Porque, como bons socráticos, esses autores interpretavam a filosofia como um todo a partir, né, do imperativo do conhece-te a ti mesmo,
e também a partir de uma concepção da unidade da ciência e da virtude, né? Então, eles formam, portanto, uma espécie de sistematização do progresso pedagógico, filosófico, numa escada de ciências e virtudes, né, que correspondem a níveis cada vez mais profundos de conhecimento e cuidado de si, né? Então, nessa escada de virtudes e ciências, eu vejo uma possibilidade de um ordenamento das várias fases, etapas e tópicos da filosofia nesse contexto dessas escolas, e o modo como eles vão integrar abordagens distintas, contribuições que eles assimilam de escolas distintas. Então, numa determinada fase desse processo, eles assimilam metodologias socráticas, em outra parte, eles assimilam certos textos estoicos ou aristotélicos, né, platônicos, né? E uma outra coisa interessante é que essa escada de ciências e virtudes, ela forma um progresso que não é estritamente filosófico, no sentido de que você tem o saber e a virtude no seu nível pré-filosófico, pré-racional, e o saber e a virtude no seu nível pós-filosófico, o supra-racional, por assim dizer, né? Então, nessa fase que a gente poderia chamar de supra-filosófica, você tem o modo como o neoplatonismo assimila as vertentes, as tradições religiosas da antiguidade também, né? Então, realmente, esses autores, você fizeram uma conta, né, de quantas, dentre todas as obras que nós possuímos hoje, né, que advêm da antiguidade clássica e greco-romana, etc., mais de 50% dessas obras elas são dos neoplatônicos, né? Então, realmente, a maior parte do que nos restou da antiguidade é o que foi produzido por esses autores, né? E, inclusive, boa parte do que a gente sabe sobre, por exemplo, os pré-socráticos, etc., é através deles, né? Então, enfim, são obras vastas que realmente sintetizam sob uma forma platônica, de certa forma, o legado filosófico, espiritual, religioso da antiguidade como um todo, né? Várias escolas, vários conceitos das várias escolas, todos eles encontram apreciação e são assimilados, né, por esses autores dentro dos seus esquemas, né? Então, realmente é um estudo bastante interessante porque permite você abrir muitos campos de compreensão dentro da antiguidade, e uma vez que são esses autores que transmitiram a antiguidade para o medievo, né, as linhas de influências deles sobre o movimento medieval em geral, seja cristão, árabe ou judeu, né, são muitas. Então, realmente são autores muito interessantes de estudar, né? E eu gosto bastante de poder me dedicar a essa linha de pesquisa. Certo. Danilo, se você puder falar um pouquinho mais sobre o Próclo, então, há quanto tempo de distância ele está do Plotino, se há uma relação explícita ou é preciso fazer uma exegese para encontrar a relação dos dois, as tensões, diferenças, assim, dele e do Plotino, pensando que o pessoal que esteja assistindo esse vídeo também possa depois ver o vídeo sobre o Plotino, né, que você se referiu no Júnior. Sim, o Próclo e o Plotino eles estão mais ou menos a 2 séculos de distância um do outro, né? Então, o Plotino no século III, o Próclo no V. Então, se o Plotino for considerado, né, o primeiro dos neoplatônicos, poderíamos incluir o mestre dele, Amônio Sacas, ou Numênio, né, no século anterior, no século II. Os últimos neoplatônicos foram um pouco depois do Próclo. Então, o Próclo está no século V, e o último dos neoplatônicos estaria no século VII, né? Então, é mais ou menos esses os séculos, né, que essa tradição neoplatônica, e aqui eu falo da tradição neoplatônica grega, né, é o pagã, aqui, enfim, porque também, né, a tradição neoplatônica cristã no mesmo período, né. Então, essa é mais ou menos a datação deles, né. E quanto à relação do Próclo com Plotino, essa relação, filosoficamente, ela é direta. Inclusive, nós sabemos que, possivelmente, o Próclo, na sua época, escreveu um comentário às Enéadas de Plotino. Então, ele comentou a obra de Plotino, não só ele cita, mas ele teve essa produção literária né, que ele põe seu pensamento em relação com Plotino diretamente, mas essa obra não sobreviveu ao tempo, né, a gente apenas tem testemunhos a respeito. Então, a relação é direta mesmo, e assim, boa parte dos conceitos da metafísica, né, dos padrões
de pensamento em diversas áreas da filosofia, em Proclo, estão em continuidade ou reelaboração direta a partir de Plotino. Então, em qualquer tópico em Proclo, praticamente é possível você estabelecer um diálogo entre aquele tópico em Proclo e aquele tópico em Plotino, mostrar as continuidades e as diferenças entre os dois naquele tópico. Então, as relações são sempre próximas, né? Embora, por exemplo, o Plotino, literariamente falando, né, ele escreve tratados livres, né? Então, são tratados livres, inclusive boa parte deles parece ter sido escritos a partir dos discursos orais que ele dava aos discípulos, né, do Plotino. Enquanto que o Proclo escreve predominantemente sob a forma de comentários, né? Então, inclusive, essa é uma das características que faz do Proclo um dos precursores da escolástica, né? Que a forma de produzir, né, o texto filosófico a partir de outros textos anteriores sob a forma comentatorial, né? Então, você tem essa diferença textual, você tem, evidentemente, 2 séculos de pensamento entre um e outro, que faz com que o Proclo esteja ali assimilando não só a obra do Plotino, mas também outras vertentes, né, do pensamento neoplatônico, como aquela da vertente siríaca, de Jâmblico, né? E, enfim, então você tem ali muitas diferenças entre os 2 autores em termos de textualidade, né? Mas em termos de perspectiva filosófica, eles são realmente bastante próximos. E o projeto filosófico, você diria que é um projeto numa continuidade com a do Plotino? Eu penso que sim, né? Para mim, com certeza, o projeto Proclo tem continuidade, né? Mas, como eu falei, também o projeto do Proclo está em continuidade com o projeto de Jâmblico. Então, inclusive, quando eu fui escolher o Proclo como autor, né, para me estudar, eu tinha essas opções de Plotino, Jâmblico, que eram autores que eu tinha estudado antes de estudar o Proclo. E o que eu achei interessante em Proclo exatamente era a possibilidade de síntese dessas 2 vertentes do neoplatonismo anterior, né? Porque ali realmente você tem muita continuidade direta com o projeto do Plotino, né? Mas também continuidade direta com o projeto do Jâmblico, que já era um projeto de agregar o pensamento platônico, pitagórico à religiosidade antiga em geral, né? Então, isso também aparece no Proclo. Então, por exemplo, o Jâmblico introduz uma distinção entre as formas de discurso filosófico, teológico e teúrgico, né? Teúrgico diria respeito ao ritualismo, né? Certas práticas espirituais, né? E ele distingue claramente essas formas de discurso exatamente para tornar possível a integração delas no mesmo projeto, né? Então, essas formas de discurso quer dizer também métodos distintos de discurso, né? E isso também aparece em Proclo. Então, Proclo tem não apenas uma vasta literatura que é estritamente, por assim dizer, filosófica, né, em que ele está escrevendo comentários a Platão, né, os textos de Platão e assim por diante, mas também obras teológicas, né, em que ele está realmente empregando uma variedade de metodologias discursivas para falar a respeito dos deuses, né, especificamente. E daí interpretar textos que não são estritamente filosóficos, que são mais teológicos no sentido que ele atribui ao termo, né? Que seriam os textos dos poetas inspirados, né? Ele trata de Homero, né? Dos oráculos caldeus, das poesias órficas, né? Então todo esse material também encontra-se contemplado na obra de Proclo, né? Mas a veia filosófica da obra de Proclo, ao meu ver, é uma continuação direta do projeto plotiniano, sim. Você falou que ele escreve já mais próximo do comentário. Você vai falar como que é a organização da obra dele conhecida, quais são as obras, se tem traduções, e também falar disso no Brasil, como é que é o estudo desse autor no Brasil, já tem alguns outros pesquisadores, como que é a pesquisa dele, a obra dele no Sim. Brasil. A obra do Proclo é um pouco extensa, eu espero não esquecer nenhuma obra muito importante aqui, mas uma parte considerável dessa obra é sob formato de comentários, né? Então, por exemplo, ele comenta os elementos de Euclides, né, que é um texto de matemática, geometria, né? Então, ele estabelece ali nos comentários, por exemplo, os fundamentos da matemática, filosoficamente, né?
Ele comenta uma série de diálogos platônicos, ele comenta o Alcibíades, ele comenta o Crátilo, ele comenta a República, né? E ele comenta o Timeu e o Parmênides. Né? Se eu não me engano, são esses os comentários que ele produziu. Né? Ele, na verdade, comentou vários outros diálogos platônicos que também não sobreviveram ao tempo. É possível que ele tenha comentado pelo menos uns 5 mais, além desses. Mas, quer dizer, ainda assim, esses que sobreviveram são muito extensos. Por exemplo, o comentário dele ao Timeu, apenas, né, na tradução dele ao inglês, é um texto de 5 volumes. Né, são 5 volumes de comentário. O comentário dele ao Parmênides também é bastante extenso, né? Quer dizer, o Parmênides, para quem estuda neoplatonismo, é um dos textos mais relevantes para toda a tradição neoplatônica, né? O diálogo platônico chamado Parmênides, e o comentário mais completo, mais aprofundado, produzido por um neoplatônico, esse diálogo é o do Próclo. Embora o Plotino, o Damácio e outros também dialoguem bastante com esse diálogo, né? E eu acho que são esses principalmente. E, além disso, ele tem algumas obras que não estão sob o formato de comentário, que seriam Os Elementos de Teologia, que é uma obra sistemática dele, em que ele segue o modelo dos elementos de Euclides, né? Então, é um modelo meio geométrico. Então, ele propõe uma tese e dá uma explicação dessa tese. Aí, como consequência dessa tese, tem a segunda tese, a explicação dessa tese, e assim ele vai ordenando toda uma exposição da metafísica dele, né? Em algumas poucas centenas de teses. Então, é um texto relativamente curto, esse, o Elemento de Teologia, comparado a outros, mas é bastante denso em termos de sentido, né, enfim, e de conteúdo. E ele tem também o texto que é a Teologia Platônica, a Teologia de Platão, dependendo da tradução. Também é um texto muito, muito extenso, né, em que ele realmente propõe uma teologia platônica completa, em que ele está ali incorporando tudo que o Platão fala a respeito dos deuses, tudo que os oráculos caldeus, os poemas órficos falam a respeito dos deuses, e mesmo que Homero fala a respeito dos deuses. Então, ele está fazendo uma interpretação bastante ampla da teologia antiga, poderia-se dizer, né? Inclusive de nações distintas, né? Falando de deidades caldeias, né? Enfim. Mas tudo isso ele interpreta a partir da metafísica do diálogo Parmênides. Então tem uma conexão muito profunda entre esse texto de teologia platônica e o comentário dele ao Parmênides. Que para ele o comentário ao Parmênides é teologia feita num modo dialético de discurso. Né? E, enfim, então essa é basicamente a obra dele. Só que além disso você ainda tem uma série de fragmentos, né, que sobreviveram de outras obras, enfim. E talvez tenha alguma que eu tenha esquecido aqui, né? Mas em geral esses são os textos principais da obra dele, né? E você tinha perguntado também sobre o estudo desse autor aqui no Brasil, né? Isso, também você falou da tradução para o inglês, né? A tradução, sim, é verdade. Basicamente todos esses textos que eu citei estão traduzidos ao inglês, pelo menos, ou ao francês. Você tem um padre católico francês, André Jean Festugier, que, se eu não me engano, nos anos 50, 60, ele traduziu boa parte da obra do Próclo ao francês. Então, você tem muita... Por exemplo, o comentário de Próclo à República só existe em sua íntegra em francês e também em italiano, desculpa. Tem também em italiano. Você tem algumas traduções ao alemão, né? Você tinha eu não sei falar alemão, mas tinha um autor que eu leio, né, o nome dele como Beyer Waltz, né? Talvez não seja assim que se pronuncia, mas ele também foi um autor que estudou bastante o Próclo e traduziu muitos textos dele ao alemão. E em inglês, quase que toda a obra dele hoje também está disponível, né? Você tem algumas dessas traduções, por exemplo, da obra dele ao inglês, elas são um pouco arcaicas. Por exemplo, a teologia platônica, né? A única tradução que você tem completa em inglês foi feita pelo Thomas Taylor lá no século XVIII, por exemplo. Então é uma tradução muito antiga, né? Portanto, a nível acadêmico um tanto insatisfatória, né? Mas já existem projetos de tradução desse texto também a um inglês mais contemporâneo, já uma tradução mais atualizada, né? E inclusive a gente tem aqui no Brasil a editora Polar, que acaba de publicar recentemente, agora durante essa quarentena, o primeiro livro da teologia platônica do Próclo.
né? Ah, eu lembrei agora, um outro texto do Próclo é os hinos, né? Tem uma coleção de hinos aos deuses, que é um outro livro dele, né? Mas, enfim, então você tem essa única tradução do Próclo ao português, né, que eu saiba. Talvez tenham outras aí em andamento, né? E quanto a pesquisadores aqui no Brasil, eu vejo, assim, eu não conheço pessoalmente muitos deles, mas eu vejo aqui a colar algum ou outro. Eu sei, evidentemente, você tem no Nordeste, se não me engano, no Rio Grande do Norte, o Cícero da Cunha Bezerra, que eu acho que é um dos pioneiros do estudo do Próclo no Brasil, né? Ele tem um livrinho da editora Vozes, né, Para Compreender Plotino e Próclo. Ele tem um outro livro dele sobre Próclo e o Dionísio Areopagita. E eu vi agora há pouco que outros trabalhos que ele tem lançado também a esse respeito, mas eu, por exemplo, não conheço pessoalmente e não sei tudo que ele tem, todo o trabalho dele nessa área, mas a gente, quer dizer, há alguns, né, alguns pioneiros do estudo desse autor aqui no Brasil. Então, eu suponho que a minha tese de doutorado vai ser sobre ele, provavelmente estará entre as primeiras, né? Talvez tenha algumas antes de mim, mas eu preciso, quer dizer, há poucos anos atrás não tinha ainda, mas talvez agora já tenha saído algum, por isso que eu digo que eu não, talvez tenha algum, mas com certeza vai ser uma das primeiras. Então é um autor ainda que está sendo estudado há muito pouco tempo aqui, né? E não só aqui, mas também fora do Brasil, o Próclo só começou a ser estudado, de fato, nas últimas décadas, né? O Plotino começou a ser estudado na Europa, nos Estados Unidos, a partir dos anos 30, 40, se não me engano, do século passado. E o Próclo só a partir dos anos 60, 70, né? Principalmente na França, na Alemanha, a princípio. E hoje os estudos de Próclo têm expandido bastante. É um dos autores que mais têm sido estudados na filosofia antiga tardia em tempos recentes, né? E Danilo, eu sei que você também tem um estudo sobre a filosofia hindu. Eu queria que você falasse também tentando situar o período dessa filosofia que você estuda, os autores, e depois, se possível, também explicar como que você vê, ou se não vê, as relações com o neoplatonismo. Sim. Bom, uma das primeiras coisas a serem ditas sempre que o tema da filosofia hindu, indiana, oriental é trazido à tona, né? Em primeiro lugar, a justificativa de que se trata de religião, de filosofia, porque para certos grupos de acadêmicos aqui no Ocidente ainda existe uma resistência à ideia de que exista filosofia fora da sua matriz grega, né? E quer dizer, eles até aceitam que haja, por exemplo, filosofia árabe, né, que é uma filosofia de matriz grega também, né, que desenvolve a partir de uma herança grega, né? Mas, por outro lado, existe um outro extremo, que é aquele de atribuir a conotação de uma filosofia a qualquer texto, né, que, enfim, por exemplo, a ideia de que haja uma filosofia latina, americana, etc. Quer dizer, são tradições filosóficas da matriz grega, não constitui uma tradição filosófica distinta, na minha opinião. Por exemplo, eu não considero, né, que seja, né, o caso, mas, por exemplo, a filosofia indiana realmente é filosofia em qualquer definição do termo que a gente atribua, né, mesmo aqui na filosofia ocidental. Porque na filosofia ocidental você tem muitos períodos históricos, escolas que definem a filosofia de forma distinta. E as mais diversas definições de filosofia encontram algum paralelo próximo ou distante no que a gente poderia chamar de filosofia na Índia também, né? Então, enquanto definição, né, de fato, você tem o que é, estritamente falando, filosofia lá, e realmente é uma matriz filosófica à parte da grega, né? Então, inclusive, a filosofia de matriz grega, ela é a mãe de toda a filosofia em várias culturas aqui no Ocidente. Então, você tem toda a filosofia europeia descendente da filosofia grega, toda a filosofia cristã, árabe, né, inclusive judaica, depois de um certo período histórico, pelo menos, que são descendentes da matriz grega. Então, a matriz filosófica grega inspirou todos esses universos de discurso e pensamento, né? E, de uma forma semelhante, a Índia teve esse papel na Ásia. Você realmente tem ali a emergência da filosofia enquanto discurso argumentado, logicamente, racionalmente, dialeticamente, etc.,
já nos primeiros séculos antes de Cristo, né? E toda esse legado, né, do pensamento que advém daí se expande por toda a Ásia, né, a partir da Índia. Então, a Índia aqui, quer dizer, hoje em dia é um país, né? Num período pré-moderno nunca foi um país, sempre foi um subcontinente, tal como a Europa é um subcontinente, né? Uma série de países, de etnias, de culturas diferentes que partilham algum passado político imperial, partilham uma religião, partilham a literatura, né? Enfim. Então, a mesma coisa é a Índia, né? E a partir desse subcontinente indiano, você tem todo esse legado cultural, filosófico e religioso expandindo desde o que hoje é o Afeganistão até a Indonésia, Tailândia, as ilhas de Java, Camboja, né? E, evidentemente, China e Japão, através do budismo, Tibete. Então, quer dizer, em vários desses países você tem toda uma literatura religiosa e em alguns desses que eu citei também, uma literatura filosófica que advém da Índia, advém dessas tradições que nasceram na Índia, né? Então, é uma tradição muito vasta, muito rica, que assim como o ocidental tem vários períodos históricos, várias escolas, né, uma tradição na qual floresceu muitos debates, né, muito profundos, sofisticados, extensos, né? Então, realmente é uma tradição vasta, é uma literatura técnica pouco estudada, pouco traduzida. Por exemplo, aqui no Brasil, eu desconheço livros, fonte, né, da filosofia indiana no sentido técnico do termo, né, que estejam disponíveis, né, em português. Então, realmente é uma tradução de difícil acesso também, em certa medida. Mas realmente ela é muito influente em todas essas culturas asiáticas que eu citei, né? Enfim, ela se expande ao longo de milênios, né, de desenvolvimento. E, como toda filosofia, você encontra ali certos problemas, certas perguntas, que são universais, realmente. Então, se você entender a filosofia como um método e como um conjunto de perguntas e problemas, a filosofia ocidental e a indiana, elas não são distintas nesse sentido, né? Enquanto método, você tem metodologias semelhantes, você tem os problemas, as perguntas, né, que são os mesmos, muitas vezes. Não necessariamente essas perguntas estejam situadas no mesmo contexto, com a mesma finalidade, mas, em princípio, elas são as mesmas perguntas, né? Então, aqueles que realmente estudam a fundo a filosofia indiana, eles encontram muito diálogo e debate possível com a tradição ocidental também. Então, você perguntou sobre os autores, o período que eu estudo. Na verdade, eu estudo uma gama ampla de autores e de períodos, né, dentro do pensamento indiano. Tem alguns que eu conheço melhor, outros não tanto, mas basicamente eu acho que os autores que eu mais estudo, eu diria que eles estão entre o período clássico e o medieval, então mais ou menos entre o século V depois de Cristo até o século mais ou menos 16 depois de Cristo. Então, os principais autores que eu estudo, acho que estariam mais ou menos nessa faixa de tempo. Mas eu estudo alguns textos que são de 1000 antes de Cristo, outros que são já ainda mais recentes que o século XVI, né? Enfim. Mas eu não sou um especialista necessariamente nessa gama toda de autores que eu estudo. Eu tenho algumas noções, algumas reflexões, né, baseadas neles. Em E alguns você outros. vê, aqui você falou uma questão que eu acho muito interessante, inclusive eu tento trazer pessoas que falem disso de várias maneiras diferentes, sobre a questão do nascimento helênico da filosofia. Então, é uma coisa que está muito debatida hoje, né? Tem muitos autores propondo outras teses sobre o surgimento da filosofia, né? Existe uma tese pluralista de que a filosofia é uma forma de pensamento que surgiu ao mesmo tempo em diversos lugares. Existe uma outra tese, além dessa helênica, né, de que teria surgido na África e daí levada para o Egito, e do Egito teria sido levada para a Grécia. Eu estou narrando de uma forma bem abrupta, né, mas enfim, com várias idas e vindas durante vários séculos, mas então que a origem não seria exatamente grega, teria uma linhagem genealógica diretamente com a África, né? Então, essa já tenta desconstruir esse surgimento grego, e a outra permitiria
pensar numa filosofia ao mesmo tempo, né, que surge a grega, várias, na verdade é uma multiplicidade, né, na África, na China, na Índia, é, enfim, expandindo Uhum. isso também até para povos das ilhas australianas ou povos ameríndios, aí tem essa discussão também, se há filosofia ameríndia, se não há. É uma questão que está muito Uhum. discutida, né? Então, assim, eu me interesso, eu acho legal, eu ainda não, claro, não sou especialista em nada, nenhuma dessas, eu gosto de ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, né? Porque é um tema que eu gosto bastante de pensar, até para pensar o que a gente está fazendo aqui no Brasil enquanto filosofia, né? Se é só uma forma de comentar os textos da tradição europeia, se a gente está propondo algo novo, se a gente é capaz de, uma vez que a gente tenha pesquisadores de várias áreas aqui, de tentar encontrar laços comuns para fazer um pensamento que tenha algo, enfim, de originalidade ou de relação com o nosso território. Então, são muitas coisas, né, que estão para serem pensadas. Daí eu queria te perguntar, você falou que existiria também uma espécie de matriz indiana, assim como há uma matriz grega, né, e que ela se dispersou, né, e aí tem efeitos dessa matriz em vários locais do Oriente, né? Você percebe também que possa haver cruzamentos dessa matriz oriental com essa outra matriz helênica, seja de genealogia, seja de efeito de uma sobre a outra, né? Se você Uhum. puder também dizer de algum exemplo, não sei se propriamente no Próclo, nos neoplatônicos, contato, né? Porque assim, por exemplo, o Plotino, né, pelo que eu ouvi o Baccarat falando, tem uma crítica aos gnósticos, tem uma crítica a certas formas de pensamento, mas ainda numa tradição ocidental, né? Em outros autores você percebe assim entroncamentos, cruzamentos, né, desse pensamento de matriz hindu e do pensamento de matriz helênica. Sim. Enfim, eu acho que só fazer um comentário primeiro ao que você estava comentando antes sobre a origem da filosofia, né? Eu acho que nesses debates uma das questões fundamentais é a definição de filosofia, porque mesmo dentro do cânone oficial da filosofia ocidental, dependendo da definição que você utiliza, certas ah, vertentes ou outras da história da filosofia ocidental vão deixar de ser consideradas filosofia. Por exemplo, dependendo da definição, os pré-socráticos não são filósofos, ou os escolásticos não são filósofos, né? Mesmo, por exemplo, na filosofia contemporânea, analítica e continental, às vezes um analítico acha que o que o continental faz não é filosofia e vice-versa, né? Então, enfim, dependendo da definição de filosofia, quer dizer, a definição de filosofia ela não é não problemática, né? Então, dependendo da definição de filosofia, eu acho que a história da origem da filosofia ela se modifica, né? Então, a partir de que definição eu digo que há filosofia ameríndia, né, assim por diante? Essa é uma questão importante. Mas, ainda que eu acho, quer dizer, que é possível que haja outras matrizes aí não europeias e não indianas de filosofia, né, dependendo da definição que a gente dê, o fato é que qualquer definição que eu conheço até hoje de filosofia na tradição ocidental tem algum paralelo correspondente na Índia. Então, eu acho que é um loco muito interessante de discutir a pluralidade de matrizes da filosofia, porque ali realmente você tem, por exemplo, a definição que, por exemplo, filosofia é só aquele discurso que é logicamente, dialeticamente argumentado, em que as teses são defendidas racionalmente em debate com contrateses, coisas assim. Você tem milhares de páginas e milhões de páginas de textos na Índia que tem essa característica. Então, o fato é que eu acho que é um loco muito interessante desse debate. Eu não conheço o suficiente sobre outras teses, né, mas esse eu acho realmente muito interessante de ser mais explorado e porque realmente ele é muito negligenciado, eu acho, né? Diante das várias evidências de que ali os conceitos que nós temos de filosofia se aplicam bem, né, em muitas situações, né? E quanto às influências entre essas duas matrizes, a helênica e a indiana, eu cheguei a escrever agora durante essa quarentena um texto num blog que eu fiz, né, há pouco tempo também, a respeito dessa questão, né, do diálogo, do encontro histórico entre as tradições helênica e indiana.
né? E, enfim, nesse texto eu trago uma menção a vários personagens, né, do antigo mundo helênico que, de alguma forma ou outra, tinha alguma familiaridade com algo do que existia na Índia. Algum, por exemplo, Megasthenes, eu acho que é o nome, né? Que ele foi para a Índia como embaixador, ele viveu ali no reino se não me engano, do imperador Chandragupta, né, por alguns anos, e ele retorna à Grécia e traz ali alguns testemunhos sobre os indianos, né? Então você tem algumas aproximações históricas. Você tem, evidentemente, as narrativas meio históricas, meio lendárias, talvez, não sei, de Apolônio de Tiana, que também teria feito uma peregrinação até a Índia, né? Então, evidentemente, o Alexandre o Grande, que de fato chegou até a Índia e havia ali junto com ele alguns filósofos, por exemplo, o Pirro, né, o fundador do pirronismo, ele foi até a Índia, né? Então existem teses de que, de alguma forma, o pirronismo tenha sofrido influência budista, né? Enfim, então, existem algumas aproximações históricas que evidenciam que os gregos tinham alguma noção a respeito de que existia filósofos na Índia. Eles falam dessas pessoas que eles encontram na Índia como filósofos, né? Então, para os gregos não era problemático atribuir esse conceito aos indianos. No entanto, como eu também trato lá no texto, muito poucas são as evidências de conhecimento específico de doutrinas e textos, né? Então, parece que, em grande medida, a imagem que os gregos antigos, do período helenístico, principalmente, né? Eu digo não os gregos estritamente, mas os helenísticos, né? A imagem que os helenísticos tinham da Índia era, em grande medida, um pouco fantástica, imaginativa e baseada mais em modos de vida que eles puderam observar sem conseguir dialogar propriamente com essas pessoas. Então, existem, né, testemunhos históricos por parte dos helenos, né, dos helenísticos, né, dos povos helenísticos, de dificuldades enormes de diálogo entre os que falavam gregos e os povos da Índia quando eles se encontravam, né, que às vezes precisavam de 2, 3 intérpretes, e no final eles continuavam sem conseguir se entender. Então, houve grande dificuldade de diálogo, até porque ambos os povos, os helênicos e os indianos, eles são, em alguma medida, etnocêntricos. Então, eram povos que não se interessavam muito em aprender idiomas estrangeiros. Então, assim, inclusive alguns autores que estudam a civilização e a tradição persa, né, eles se impressionam muito com quão pouco os gregos sabiam sobre os persas, que eram seus vizinhos, né? Porque os gregos, eles não aprendiam persa, então eles não sabiam muita coisa sobre os persas, né? Então, os indianos estavam mais distantes ainda, né? É mais difícil ainda esse diálogo. Então, realmente, o diálogo e as evidências de conhecimento específico, de doutrinas específicas, de textos específicos, é praticamente inexistente. Você tem aqui ou acolá um ou outro autor que parece ter conhecido alguma coisa de fato, alguma coisa que eles dizem realmente se parece com algo que tinha lá na Índia, né? Mas é muito vago, né? Assim, não é nada de muito detalhado. E, por outro lado, na Índia, eles basicamente desconhecem os gregos, né? Quando eles falam dos gregos, é só como artesãos e militares, que é os gregos que eles conheciam, que iam até lá. Então, eles nunca se referiram aos gregos como povos sábios ou que tinham filósofos. Pelo contrário, eles chamavam os gregos de mlechas, né? Que eram bárbaros. Então, não parece que os indianos conheceram muito realmente sobre os gregos. No entanto, existem provas históricas de influências gregas na Índia também, né? Principalmente na astronomia, na astrologia, né? Os gregos, eles parecem ter sido responsáveis por ter levado a astronomia babilônica para a Índia. A Índia já tinha uma astronomia, uma astrologia antes, mas assimilou essa tradição que veio até lá através dos gregos, né? E, por outro lado, você tem também a influência artística dos gregos, principalmente sobre o budismo, né? Você tem ali uma região onde hoje é o Paquistão, que num período histórico foi um reino grego de gregos convertidos ao budismo, né? Então, eles parecem ter tido uma influência sobre algumas vertentes da escultura grega, né, num período antigo. Mas são poucas realmente essas linhas de influência e você nunca vê um indiano citando algo que pareça evidenciar que ele conhece Aristóteles ou algo assim, né? Então, embora o contato e a imaginação dos helenísticos sobre a Índia tenha sido muito influente, o conhecimento de fato sobre a Índia não foi, né? Então, na minha opinião, não tem muita influência direta entre essas traduções, historicamente falando.
Tem muitas semelhanças, mas essas semelhanças, eu acho que elas não se explicam por influência direta. Então, acho que é basicamente por aí, né? O pensamento indiano só começa realmente a influenciar um pouco o pensamento ocidental de forma mais direta a partir do século XIX, quando algumas primeiras traduções começaram a aparecer na Europa. Então, você tem ali alguns pensadores na Alemanha que ficaram muito empolgados, entusiasmados com o que eles viram, né? Principalmente, por exemplo, os irmãos Schlegel, Schelling, Schopenhauer, né? Que gostaram bastante, se influenciaram, que elogiaram bastante, né, o que eles conheceram, né, um pouco que eles conheceram, realmente. Por exemplo, o que o Schopenhauer conheceu eram traduções das Upanishads, que eram do persa, né? Então, as traduções persas das Upanishads foram traduzidas ali para algum idioma europeu, é isso que o Schopenhauer conhecia. E as Upanishads, na tradução indiana, não é um texto filosófico, é um texto sagrado, é parte seria tipo um evangelho, parte dos Vedas. Aí, né? Então, não é estritamente falando um texto filosófico no sentido dialético, argumentativo, né? Então, o que eles conheceram foi pouca coisa, mas ainda assim teve uma recepção muito calorosa por parte desses autores do pensamento alemão. E, por outro lado, você tem uma recepção muito fria de Hegel, né? Hegel teve uma recepção muito fria, né? Ao pouco chegou até ele sobre o pensamento indiano. Então, a princípio, ele recusava atribuir a isso que ele viu a denominação de filosofia, né? E realmente, quer dizer, alguns desses textos aos quais ele fazia referência não eram filosofia nem para os indianos, né? Então, mas ele era mais crítico até por razões um pouco também etnocêntricas, mas que dizem respeito à visão da história que ele tinha, né? Então ele tinha teses de que, né, esses povos orientais eles são ahistóricos, né? Então enfim, eles têm a mesma mentalidade ao longo dos séculos, né? Enfim, ele tinha umas ideias um pouco assim que fazia ele acreditar que eram povos que estavam atrás na história, né, em relação à Europa. Bom, o fato é que, evidentemente, esses povos não são ahistóricos, né? Você tem muitas fases históricas e desenvolvimentos históricos do pensamento lá, e, enfim, e diante das evidências que a gente tem hoje, eu acho que é impossível sustentar a posição de Hegel, né, de que não há filosofia na Índia. Quem fala isso, geralmente, não conhece os textos que são propriamente dito filosóficos, né? Às vezes as pessoas dizem, Bhagavad Gita, Upanishads, né? Mas esses textos não são filosóficos, para a tradução indiana. Embora eles tenham conteúdo de relevância filosófica, mas não quer dizer que eles sejam filosóficos no sentido metodológico, né? Então, eu acho que é por aí que eu diria que a relação entre Europa e Índia, né, se dá mais ou menos no campo do pensamento. Bom, você tocou num assunto agora no final que também eu gosto bastante, né? Essa relação entre filosofia e religião. E você está insistindo, queria só que você pudesse confirmar exatamente essa distinção que você pensa entre o que você está chamando de filosófico propriamente e o religioso, o sagrado, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na Grécia, né, os pré-socráticos, bom, toda a Grécia, né? Todos eles eram religiosos, mas a questão é que tradicionalmente se narra essa emancipação da filosofia nesses termos, né? Ainda que alguns filósofos tenham se expressado de maneira poética e mítico-religiosa, né? Sempre se lembra do exemplo de Parmênides, que vai expressar um pensamento lógico a partir do que uma musa disse a ele, né? Então tem uma visão mística ali, e isso vai com certeza até os neoplatônicos e pela Idade Média fora, e até hoje há autores que estão nessa fronteira ainda, entre filosofia, misticismo, religião. Você pensa, duas perguntas em uma, né? Você pensa essa relação da mesma forma para a filosofia de matriz indiana, e se a distinção entre filosofia e sacralidade para você é essa mesmo que eu entendi, a questão da emancipação da racionalidade. Então, eu acho assim que a minha posição a respeito é que filosofia e religião, tá, não contêm objetos distintos necessariamente, né? Aqueles filósofos que são religiosos, o todo da filosofia deles é permeada pelas preocupações religiosas dele, inclusive até mesmo para filósofos ocidentais que aparentemente não são tão religiosos assim, como por exemplo, sei lá, Kant, né?
porque os pressupostos dele já estão tão naturalizados para nós, a gente, às vezes, faz vista grossa por fato de que, na verdade, o pensamento dele, as preocupações, os problemas, são profundamente alinhados com os problemas, as preocupações do protestantismo, né? Então, enfim, um filósofo religioso, ainda que ele faça filosofia no sentido mais estrito do termo, o que ele faz não é separado da religião. Então, enfim, e da mesma forma para uma pessoa religiosa, né, que reflete racionalmente sobre a religião, né, o que ele faz não é separado da filosofia. Então, o que eu gosto de pensar não é objetos separados ou emancipações de um lado ou de outro, né? O que eu gosto de pensar é que são métodos discursivos distintos. Então, a filosofia tem o seu método discursivo, né? A teologia, a religião tem outro, né? Então, são textualidades distintas, métodos discursivos distintos. E esses métodos, essas textualidades podem convergir ou podem divergir, dependendo do autor, do contexto, né? Então, eu acho que realmente, assim, na maior parte do pensamento ocidental, a filosofia e a religião convergem, né? Tanto nos pré-socráticos, em Platão, em Aristóteles, as questões do divino, né? As questões da concepção do divino, elas são fundamentais nas concepções desses pensadores todos, nos problemas, nas preocupações, no que eles estão pensando em geral, né? E isso vai ao longo de toda a história do pensamento ocidental. E mesmo, por exemplo, na contemporaneidade, você tem uma série de autores que não são religiosos, no Ocidente, eu digo, né? Que não são religiosos, mas ainda assim, a gama das preocupações, das reflexões deles ainda estão associadas àquelas da religião. Ainda estão associadas à questão de Deus, ainda estão associadas à questão da alma, do livre-arbítrio e outros problemas que advêm historicamente das reflexões religiosas na cultura ocidental. Então, evidentemente que há alguns filósofos que eu vou colar que realmente o pensamento deles não tem quase nenhuma relação com a religião, mas eu acho que eles são a minoria absoluta, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? Então, essas relações, elas podem muitas vezes ser muito orgânicas, né? Então, para mim, na Índia, é evidente que a maior parte das escolas, as escolas mais predominantes, todas elas têm uma relação muito orgânica, né, entre a filosofia, a religião, entre a racionalidade e o sagrado. Agora, o que eu acho importante é que realmente haja uma discriminação, um discernimento entre metodologias distintas, né? Então, na medida em que você faz essa discriminação, né, você consegue situar com mais precisão o que é filosófico no sentido pleno do termo e o que é de interesse filosófico. O que é porque, por exemplo, mesmo os evangelhos, né, na tradição cristã, eles não são filosóficos, eles não são textos filosóficos, né? Eles são tratados de outra forma, eles são lidos de outra forma, eles têm outra forma de textualidade. Mas aqui eles têm um conteúdo de interesse filosófico inegável. Tanto é que eles foram objeto de reflexão filosófica ao longo dos séculos no Ocidente, né? Mesmo por pensadores ateus, né? Então, da mesma forma, você tem textos, né, formas textuais na Índia que, estritamente falando, elas não são filosóficas, mas elas contêm muito conteúdo filosófico, conteúdo de interesse para uma reflexão filosófica, né? Então, nesse sentido, eu não divido o que é filosófico e o que não é filosófico enquanto conteúdo ou enquanto objeto, mas sim enquanto método, forma discursiva, enquanto textualidade, né? Então, por exemplo, eu citei as Upanishads, a Bhagavad Gita, né, que são alguns textos que às vezes os ocidentais trazem aqui para dizer que há filosofia na Índia ou para dizer que não há, né? Os indianos não tratam esses textos como textualidades filosóficas, né? Não são textos que seguem um método discursivo lógico, argumentativo, dialético, né? Então, mas eles têm realmente conteúdo de reflexão filosófica, eles têm conteúdo de relevância filosófica, eles têm conteúdo que mostra profundidade de pensamento, né? Mas eles não são uma textualidade desse tipo, né? Então, eu acho interessante manter essa distinção de textualidades, né? Porque eu acho que ela traz mais precisão, ela evita confusões, ela evita, inclusive, ela até protege, na verdade, né, a reivindicação de que há filosofia na Índia, né? Porque se as pessoas trazem textos que, ainda que tenham conteúdo filosófico, não seguem um método filosófico, para certas definições de filosofia no Ocidente, esses textos seriam rechaçados, né? Então,
eu acho que protege os interesses de quem estuda filosofia indiana, inclusive manter essa distinção, né? Mas não é uma distinção, outra vez eu repito, em termos de conteúdo, né? O conteúdo, às vezes, de um texto sagrado, de um texto filosófico, é exatamente o mesmo, né? Beleza. Danilo, gostei muito da conversa. Acho que a gente está já no final. Conversamos sobre o Próclo, sobre algumas questões do neoplatonismo em geral, também falamos sobre o pensamento hindu, também sobre a relação filosofia e religião. Gostei bastante das respostas. E, bom, se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar essa conversa, e agradecendo você mais uma vez. Eu te agradeço novamente pelo convite, pela possibilidade do diálogo, né, de poder compartilhar aqui um pouco dos meus interesses, das coisas que eu estudo aqui com as pessoas que acompanham seu canal. Maravilha. Você falou que tem um blog, né? Depois me manda o link, eu Sim, coloco na descrição tá para o bem, pessoal eu poder te assistir. E passo. se você quiser falar também rapidamente que material que você já tem lá, qual que é a intenção do blog, das Esse filosofias. blog eu criei ele agora durante a quarentena e a intenção do blog é compartilhar textos sobre hinduísmo. Então, ali tem, até agora eu não tive ali postagens exclusivamente filosóficas. Tem, por exemplo, uma postagem que eu estou falando sobre a relação entre o pensamento indiano e europeu, né, como eu falei aqui também. E tem uma postagem lá, por exemplo, em que eu discuto um pouco as semelhanças da metafísica de Plotino e dos Vedas, né? Mas eu ainda não discuti a filosofia indiana lá ainda. O que eu estou discutindo mais é teologia, né? Então tem vários textos lá de teologia indiana, né, hindu. E eu pretendo, né, posteriormente, trazer alguma série de textos filosóficos mesmo, indianos, e debater algumas questões que são partilhadas entre a filosofia ocidental e a indiana. Então eu tenho assim, a pretensão de continuar escrevendo lá sobre outros tópicos também, mas por enquanto o que eu tenho lá predominantemente é de um caráter mais teológico. Maravilha. Então, fica o convite aí para o pessoal também depois acessar o seu blog. E obrigado mais uma vez, Danilo, pela conversa. E até mais. Obrigado. Bem, Até, até uma pessoal que próxima ocasião. assistiu, até. E vocês Até. que assistiram também, agradeço. Deixem nos comentários aí para a gente continuar a conversa depois e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.